E aí galera, tudo bem? É o professor Aido. Vamos falar de mais uma aula para vocês agora sobre estrutura litológica. A nossa aula de hoje então fala sobre tipos de rochas. Então vamos analisar aquilo que nós temos sobre a superfície, nas camadas internas da crosta também, quais são elas e suas classificações específicas. É uma aula rápida, não é tão difícil assim. Vamos lá, gente? Presta atenção comigo aqui. Bom, primeiro nós vamos falar das rochas magmáticas. As rochas magmáticas são aquelas que são formadas pela solidificação do magma, tanto na parte superficial externa, extrusiva, quanto na parte interna da crosta intrusiva, ó, extrusiva, externa, intrusiva, interna, né? Então o magma, quando ele solidifica, ele deixa de ser aquilo que nós conhecemos no manto como um material em estado pastoso para um estado sólido. Virou um estado sólido, ele vira uma rocha magmática. Então nós temos a classificação das rochas magmáticas em intrusivas ou plutônicas, quando elas são então solidificadas no interior da crosta. Tá? Então nas camadas internas da crosta ela vai entrando em algumas fendas que existem lá na crosta, nessa camada rochosa nossa, e lá ela solidifica. Então nós temos as intrusivas ou plutônicas. Geralmente o processo de resfriamento ele provoca a formação de cristais que são visíveis ao olho nu, tá, gente? Nós vamos ver já um exemplo disso, o granito. E já no caso das extrusivas, superficial, essas são externas, então toda vez que tem um processo vulcânico, a maior parte da nossa superfície ela foi formada então por um resfriamento de lava vulcânica, né, que acabou formando então na nossa superfície um predomínio de rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. Então nós temos rochas derivadas do magma, da lava vulcânica, né, como vocês assim quiserem. Intrusivas que solidificam internamente e extrusivas que solidificam na superfície. Então, intrusivas podem ser chamadas de plutônicas e as extrusivas chamadas de vulcânicas. Bom, aí nós temos, aqui dá para ver melhor um pouquinho, né? Quando você tem a solidificação lá nas camadas internas, ó, vai ocorrer o magma, ele entra no meio dessas camadas internas aqui e solidifica. Quando isso acontece, ele está internamente intrusiva, plutonicamente solidificada, portanto, esse processo de resfriamento cria a formação de cristais visíveis ao olho nu. Nós temos o granito, aquele que é usado na casa da gente, quando a gente tem uma pia, tá? Às vezes em alguma soleira de piso, coisa desse tipo, construção, né, em casas. Já no caso basalto, geralmente ele é usado para construção civil, que é aquele pedrisco, né, que geralmente é usado para fazer o concreto. Também para cascalhamento de rua, quando ele está no processo de estágio mais avançado. Saiu o magma aqui, né, para a superfície lá, e solidificou na superfície. Acabou formando então a chamada rocha vulcânica extrusiva. Tá? Então a maior parte da superfície é formada aí por basalto. Então essas são as rochas magmáticas. Daí nós temos também as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, o nome já diz, né? É acúmulo de sedimentos. Então ocorreu a ação dos agentes externos sobre o material rochoso. Tinha material rochoso, ele foi sedimentando e foi descendo, acumulou. Acumulou, aí eu vou ter formação, por exemplo, das chamadas rochas detríticas. Então, quando eu tenho lá um relevo mais alto, a ação dos agentes externos atuando sobre esse relevo, os sedimentos que estão aqui vão descer e vão se acumular aqui, um sobre o outro, formando camadas nas bacias sedimentares, ó, sobrepostas. O que vai acontecer? O peso das mais altas vão fazer com que aqueles grãos que estavam separados, eles se agreguem, tá, com um pouquinho. Eles fiquem certamente, novamente, vão ficar unidos, mas não com tanta coesão. Coesão é o quê? Aquele grau que dá uma maior resistência à rocha. Ele vai ficar ali unido, mas não tanto. Então você vai ter formação desse tipo de material que a gente chama de rocha sedimentar detrítica. Fragmentos de outras rochas. Arenito. Quando você pega um arenito, ele esfarela na sua mão. Então é o que? É resultado do que? Do processo de acumulação de sedimentos de outros tipos de rochas, onde a coesão meio que se estabeleceu novamente, mas muito fraco, muito fracamente. Então você pega nele, você fratura ela, você espedaça ela na sua mão, tá? Argilito, aglomerado também entra nesse grupo. A química. A ação química da água sobre o material rochoso, ela faz com que ocorra a união dos grãos quimicamente, grão com grão. Então você tem na caverna, você foi lá na lagoa foi lá na lagoa na Lagoa Azul, lá em Bonito, né? Na Gruta do Lago Azul, lá em Bonito.
Um luxo, diga-se de passagem, né? Um mimo. Aí o que acontece? Lá você tem lá aquelas estalactites no teto. Fica pingando água de rocha calcária, que passa por rocha calcária, que é uma rocha sedimentar. Aqueles grãozinhos lá, toda vez que pinga água, tem grãos e grãos no meio daquela água. Eles vão se soldando um a um, quimicamente, até que vai começar a formar aquelas pontas no teto. Estalactites, tite-teto, embaixo estalagmite, tá? Então, formados por um processo de ação química da água no material rochoso. Você tem também, ó, no caso, né, da rocha calcária, que é a estalactite, você tem sílex, que é a solidificação rápida do material magmático com a ação da água. Gesso, salgema, são exemplos de rochas sedimentares químicas. As rochas orgânicas ou biogênicas nós temos o seguinte, então sedimentar orgânica, mais conhecida com esse nome, tá, gente? Eu tinha uma área de bacia sedimentar aqui embaixo, a área mais alta, a área mais baixa aqui. Aqui tinha uma floresta. Os sedimentos caíram sobre essa floresta, recobriram essa floresta. A floresta é um vegetal. Porém, durante milhões de anos, lembra lá das eras geológicas, lá a paleozoica, foi soterrada, aquela madeira que era um vegetal soterrada, ela fossilizou, virou um combustível fóssil. Só que ela deixou de ser o que? Vegetal para virar um mineral, portanto, carvão mineral. É um exemplo de rocha sedimentar orgânica, tá? Resultante de um processo de transformação, onde eu tinha lá árvores que foram soterradas e que desde a paleozoica passaram por um processo de fossilização e se transformaram numa rocha sedimentar orgânica biogênica. E por último, as rochas metamórficas. Raul Seixas falava assim, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Vocês viram que agora ficou boa, né? Minha voz aqui na tecnologia ela fica melhor. Então, o que é metamorfose? Transformação, mudança, né? Transformar. Então, ele vai pegar aquilo que já existia e transformar em outra coisa. Então, por exemplo, eu pego uma rocha que já existia em condições de elevada temperatura, marca aí no seu caderninho, ó, canetinha luxo, negrito, tem uma piscando muito negócio com quem trabalhava Bitcoin, Rinodê, junto, Shalom, saudade que eu ainda não vivi, escreve aí. Pelo amor de Deus, coloca lá assim, ó, sempre em condições de elevada temperatura e pressão. Vai pegar uma rocha já existente, vai transformá-la em outra, metamorfose, ó, transformou em outra, tá? Há condições de elevada temperatura e pressão, tá? Alta pressão e temperatura, não esqueça disso. Então eu vou transformar rochas que já existiam em outro tipo de rocha com temperatura elevada e pressão. O granito vai virar o granito, que era uma rocha magmática, ó, era uma rocha magmática intrusiva. Vai virar o quê? O gneiss. Então o gneiss é uma rocha metamórfica? É, mas antes disso ele era o quê? Uma rocha, tá? Vulcânica, né? Ou melhor dizer, uma rocha magmática intrusiva plutônica. O arenito é uma rocha sedimentar. Aí elevada temperatura e pressão fez ele virar o quê? O quartzito. Tá? Elevada temperatura, pressão, o quartzito é o quê? Rocha metamórfica. Mas antes disso ele era o arenito. Então ele transforma rochas pré-existentes em rocha metamórfica. Em condições de elevada temperatura e pressão, calcário com elevada temperatura e pressão vira um mármore. Então o mármore, antes dele ser mármore, ele era o quê? Calcário. Tá? Tudo bem, gente? Uma rocha sedimentar. Então, aqui nós temos todos os tipos de rochas principais. Terminamos aqui mais uma aula. Continue firme e forte estudando, faça os exercícios. Um grande beijo para você. Um luxo. Tamo junto aqui. Fui, galera!